Boa tarde a todos, queridos irmãos. Estou lendo esse versículo aqui que se conta lá em Malaquias 3:10 em diante, irmãos. Porque muitos ficam a pensar aí sobre quem é o devorador que a Bíblia menciona nesse versículo. Eu vou dar uma passagem aqui e eu quero que os irmãos tirem suas próprias conclusões. Certo? Vamos lá. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. Mantimento todo mundo sabe o que é, né? Na casa e depois fazer prova do Senhor. Tá vendo? E por causa de vós repreendereis o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Tá falando fruto da terra, para que o devorador não consuma o fruto da terra. Tá falando de lavouras. Tá vendo aqui mais no final? E vinde do campo, não vos fareis estéril, diz o Senhor dos Exércitos. No 12: E todas as nações vos chamarão bem-aventurado, porque vós sereis uma terra deleitosa. O que significa terra deleitosa? Deleitosa significa vai ter frutos saborosos. Deleitosa significa delicioso, saboroso, apetitoso. Então os frutos vão sair apetitosos, saborosos, protegidos. Tá entendendo? Agora vamos lá para o outro. As vossas palavras foram agressivas para que mim, diz o Senhor, mas vós disseis que temos falado contra ti. Agora vamos lá para Joel, capítulo 1, versículo 4, que diz assim: E ficou da lagarta e comeu o gafanhoto. E ficou do gafanhoto e comeu locusta. O que significa locusta? Significa inseto. Inseto alados com pernas sobre suas patas, que significa o mesmo gafanhoto. Agora vamos lá para outro. Mesmo versículo. E ficou locusta. Que você sabe que é locusta, né? Que eu acabei de falar. Então, locusta comeu pulgão. O que significa pulgão? Pulgão é um pequeno inseto que se alimenta de plantas e transmite doenças. Pulgão é isso, um pequeno inseto que se alimenta das plantas e transmite doenças. Agora vamos lá para outro. Aqui do mesmo versículo. Desperta, ébrios, e chora e gemei todos os que bebe vinhos por causa do mosto. Mosto, que significa mosto? Mosto é a uva que não passou por processo de fermentação e chega a virar o vinho que embriaga. Esse é o mosto, entendeu? Tá bem aqui embaixo, ó. Poderosos, ó, bem embaixo. Porque uma nação subiu sobre a minha terra poderosa, falando de terra, terra poderosa, e sem número os seus dentes são dentes de leão, e tem queixada de um leão velho. Fez a minha vide uma assolação, fez a vide uma assolação, e tirou da casa da minha figueira, e despiu tudo e lançou por terra. E os seus fermentos, tá vendo? Os seus fermentos se embranqueceram. Lamentam com a virgem e que está corrigida, de pano de saco pela marido e sua mocidade. Então, meus queridos irmãos, está bem explícito falando o que significa o devorador. É um inseto que devora os alimentos, que transmite doença. Então Deus, ele abençoou nessa época para que sua lavoura não viesse se manifestar de insetos, pragas. As pessoas cultivavam e via esses insetos. Então Deus falou assim que ele ia proteger do devorador que eram esses insetos. Você lê a Bíblia e tenta entender cada versículo desse, o que significa locusta, pulgão. Pulgão significa insetos que se alimentam de plantas e transmite doenças. Não está falando aqui de Satanás, irmão. Está falando aqui é que Deus ia proteger esses alimentos do devorador, que era o gafanhoto, insetos que transmitiam doença e esses tipos de coisas. Só você ler que você vai entender que está dizendo aqui que não vai deixar comer do fruto da terra. Não está bem explícito na frente, bem explícito na nossa frente, na nossa cara, dizendo qual o significado disso tudo, irmão? Para que a gente venha fazer tanto tumulto, colocar coisas que não existem.
Tá aqui, lia lá. E para que Deus abençoe cada um grandemente.